Fala galera, estamos mais uma vez aqui com um vídeo e um determinado assunto que será comentado no canal. Isso mesmo, hoje falaremos sobre um assunto que é bem polêmico para alguns e quase comum para outros. É isso aí, como você já pôde perceber aí pelo título do vídeo, o assunto hoje é fanatismo. Isso mesmo, por que será que esse problema psicológico afeta tanta gente? Por que será que as pessoas que são fanáticas, elas agem de forma tão obsessiva, de forma tão irracional? Ficou curioso sobre o que iremos falar? Então continua conosco que após a vinheta iremos falar mais sobre isso. Isso aí. Bom galera, e a primeira parte desse vídeo, o primeiro tópico que iremos falar por aqui é sobre o fanatismo religioso. Eu vou falar um pouco da definição e depois vamos falar um exemplo bem interessante aqui. O fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada, completamente isenta de espírito crítico a uma ideia ou concepção religiosa. É isso aí, pessoal. E o exemplo que nós trazemos é o exemplo de Antônio Marim, que é membro de uma igreja chamada Associação Evangélica da Missão Israelita. Essa igreja ela adere todos os costumes israelitas em relação a ritos, a costumes, a cultura em si, onde a galera lá se veste com aquelas túnicas e segue aquele padrão oriental, certo? No caso, nós temos aqui a nossa cultura, uma cultura laica, né, a cultura brasileira, e eles implementam isso na vida deles de certa forma que, como é que se diz, eles se excluem, eles saem do padrão de realidade que vivemos. Isso mesmo, e olha só, o fundador dessa igreja, o Ezequiel Gamonal, que fundou essa igreja, ele disse o seguinte, ele disse que recebeu os 10 mandamentos da parte de Deus, como Moisés naquele tempo, e através desses 10 mandamentos ele criou essa doutrina, criou essa igreja, fez esse costume, foi alcançando pessoas para a sua religião. E foi assim que foi fundada essa igreja, a Igreja Associação Evangélica da Missão Israelita. É isso aí, pessoal. Só para ressaltar aqui, nós vemos lá em Gálatas, capítulo 1 ou capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que mesmo se o anjo de luz vos entregar outro evangelho que não seja este, será anátema. O que quer dizer que muitas falsas doutrinas têm surgido e continuam a surgir. Entendeu? Às vezes você acha aquele costume bonito, aquela coisa bonita, mas você tem que entender o contexto em que aquilo foi criado, certo? Então, esse é o nosso exemplo de fanatismo religioso, certo? E se nós cristãos acreditamos que estamos nos últimos dias, né, teremos que ter muito cuidado com isso. Outras doutrinas estão aparecendo, falsos testemunhos, falsos profetas irão vir para tentar aproximar mais a gente do mal, né? Desviado do amor de Deus, fazer tudo o que a gente venha a errar nesses caminhos, se desviar do caminho do Senhor. É isso aí, segue com o segundo exemplo de fanatismo. É isso aí, meus inscritos. Dando continuidade ao tema abordado de fanatismo, nós vamos falar do fanatismo, por assim dizer. Como eu falei, existem vários fanatismos, né, diversas ordens de fanatismo. Uma delas é na esfera social, na sociedade. Nós vemos, agora que estamos no período de Copa, o pessoal, como é que eu posso dizer, naquela vibração, né, naquele fanatismo em relação ao futebol. A gente pesquisou algumas fontes e encontramos alguns documentários, algumas informações sobre alguns casos de fanatismo no futebol, que aqui no Brasil também é bastante comum esse tipo de caso, certo? Um dos casos tratava de uma mulher a qual deixou de ter uma vida social, de conhecer alguém para se casar, ter uma família, para seguir o time do coração dela, que no caso é Corinthians. Nada contra a galera aí do Corinthians, mas o que é que acontece? Ela deixou em si de seguir um padrão de vida social. Provavelmente ela não tem nenhum tipo de interesse político, nenhum tipo de interesse de cunho social em si. E pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente conseguiu encontrar, era aquela coisa voltada apenas à paixão dela pelo time. Isso sim é fanatismo, é uma coisa que isola você do restante do mundo e faz com que você conheça apenas uma verdade. E o interessante, pô, é o seguinte: em si, esse vídeo ele tem uma mensagem que centraliza
no fanatismo religioso, que é o que muita pessoa associa. Quando você vê um irmão na rua que dá um glória a Deus, o cara é fanático. Mas isso não tem nada a ver, cara. É aquela coisa, existem sim pessoas fanáticas que são cristãs e tal, e que no caso elas não conhecem bem a palavra, entendeu? Elas não sabem associar a Bíblia, às vezes ela não tem um conhecimento devido, certo? E acabam se apegando a algumas coisas que tornam-se fanáticos. O Edivaldo vai ler aqui um versículo que ele explica bastante essa questão de como deve ser a vida cristã, para que a gente não caia num embaraço desse de fanatismo. Bom, pessoal, o versículo ele fica no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 16 e 17. Diz assim: Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. E o 17 diz assim: Não sejais demasiadamente ímpio, e nem seja louco, porque morrerias fora do seu tempo. Palavras do sábio Salomão. Quando Jesus disse assim: Vinde após mim, deixar pai, mãe, família e as demais coisas e siga-me. O pessoal usa esse versículo como base para falar: não, o pessoal da igreja é um pessoal alienado, é um pessoal fanático. Mas isso, cara, você precisa entender no contexto que foi dito, o que Cristo quis dizer com isso. Ele quis colocar o amor dele sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas. É isso que ele quis dizer. Quis enfatizar a sua palavra, no caso. Isso aí. Então, a gente quer deixar claro aqui que ser cristão não é ser fanático. Existem pessoas que realmente não têm determinado conhecimento da palavra e que tornam-se fanáticas. Como também existem outros grupos políticos e como futebol e outras situações. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Deixa o teu like para ajudar o nosso canal. Se você não está inscrito, inscreve-se, certo? E comenta também aqui abaixo para dar sugestão de mais conteúdo e louvor. Isso mesmo. Obrigado por ter assistido até aqui. E eu vou deixar o link da nossa rede social aqui embaixo. Segue a gente lá. E até o próximo vídeo. Fala, galera! Aqui o Ministério Betel novamente apresentando uma de suas vídeos específicos. Peraí. Fala, galera! Estamos mais uma vez aqui, com a caneta não, né, velho? Estranho com a caneta.